Hoje, vamos explorar a história de Norma, uma mulher que aprendeu, da forma mais difícil, a importância de se valorizar e de não aceitar menos do que merece. Em meio a um casamento onde o amor foi sendo corroído pelo desrespeito e pelo controle, Norma encontrou a coragem para se libertar e recomeçar. Esta narrativa nos convida a refletir sobre como, às vezes, é preciso deixar para trás o que nos prende para redescobrirmos nossa verdadeira força e buscarmos uma vida mais plena e autêntica. Meu nome é Norma. Tenho 32 anos e sou dona de casa. Casei-me há um ano com um homem chamado Sidney. Antes do casamento, eu era uma mulher independente, trabalhando em uma empresa e construindo minha própria carreira. No entanto, Sidney me disse que, ao nos casarmos, ele queria que eu fosse uma dona de casa em tempo integral. Amando-o profundamente naquela época e desejando fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para apoiá-lo, decidi deixar meu emprego. A perspectiva de experimentar a vida de dona de casa também me parecia atraente, então aceitei a ideia sem grandes dificuldades. No entanto, logo após começarmos nossa vida de casados, os problemas começaram a emergir em outras áreas. Em primeiro lugar, Sidney revelou-se um homem extremamente egoísta. Ele nunca se aventurava na cozinha, mas sentia-se no direito de fazer constantes exigências sobre o sabor dos pratos que eu preparava. Esse legume está cozido demais, Sidney reclamou, franzindo o nariz. O quê? Está bem cozido, fica melhor quando está crocante assim, respondi, tentando manter a calma. Não gosto assim, prefiro mais cozido, retrucou ele, sem esconder a insatisfação. Além disso, está apimentado. Estou suando, quanto tempero você colocou? Sidney exclamou, limpando o suor da testa. Coloquei apenas meia colher de chá de molho picante, expliquei, surpresa com a reação dele. Não consigo comer nada assim, ele declarou, empurrando o prato para longe. Meu marido frequentemente reclamava das marinadas e temperos que eu usava, alegando que estavam apenas disfarçando o sabor verdadeiro da comida. Essas críticas constantes, todas focadas na culinária, eram apenas a ponta do iceberg. O que realmente me incomodava era sua forma de lidar com o dinheiro. Ele gastava uma fortuna em seus hobbies e interesses, especialmente em sua obsessão por moda. Sidney adorava marcas caras, e nunca hesitava em desembolsar centenas de dólares por uma única peça de roupa. Eu, por outro lado, não tinha tanta fixação por moda. Para mim, roupas que custavam menos de 100 dólares eram perfeitamente aceitáveis. Mas Sidney não compartilhava dessa visão. Cada camiseta ou chapéu que ele comprava estava na faixa das várias centenas de dólares. Quando eu tentava conversar sobre a necessidade de economizar um pouco, ele desdenhava e respondia: "É o meu dinheiro, então está tudo bem." Sua resposta, fria e insensível, mostrava claramente o desprezo que ele tinha pelas minhas preocupações financeiras. Eu me via forçada a economizar o máximo possível, um desafio que se tornava cada vez mais angustiante. Para cortar custos, comecei a preparar pratos mais simples e a reduzir as despesas com comida, mas Sidney notava essas mudanças imediatamente e começava a reclamar. Sua insatisfação era evidente e constante. Enquanto isso, ele se esquivava de qualquer responsabilidade doméstica e era incapaz de realizar até mesmo as tarefas mais simples, mas não poupava esforços para ser exigente e crítico em relação ao que eu fazia. A situação se tornava ainda mais complicada com a presença constante da minha sogra, que, embora não fosse tão problemático quanto meu marido, contribuía para o desgaste emocional. Meu marido me arrastava para a casa dos pais dele 2 vezes por mês, sem falhar. Apesar de eu expressar claramente minha falta de entusiasmo por essas visitas, ele insistia que, se eu não comparecesse, seus pais falariam mal de mim. A pressão era tanta que eu não tinha escolha a não ser acompanhá-lo, mesmo sabendo que isso só intensificava minha frustração e sentimento de opressão. E então, minha sogra, como se estivesse esperando por mim, começava a me criticar. "Norma, o que é isso? Não tem gosto de nada", ela comentou, com um olhar desaprovador. "O quê? Mas se eu adicionar sal, vai ficar muito salgado", respondi, tentando justificar a situação. "Está tentando dizer que eu não consigo sentir o gosto das coisas direito", ela retrucou, com um tom de ofensa.
Não foi isso que eu quis dizer, eu apressei-me a explicar, tentando corrigir o mal-entendido. Sidney cresceu com meu gosto. Você deveria aprender a temperar do jeito que ele gosta, ela continuou, como se fosse uma regra inflexível. Por que você se casou com meu filho, afinal? Perguntou ela, com um tom que misturava desapontamento e desafio. Eu costumava ficar com dor de estômago sempre que ia à casa dos meus sogros por causa das coisas desagradáveis que diziam sobre mim. Mas, como de costume, meu marido não me ouvia e me levava à casa dos pais dele, estivesse eu doente ou não. E minha sogra me perguntava a cada oportunidade: e os netos? Eu posso entender porque minha sogra estava impaciente, afinal, meu marido e eu estávamos na casa dos 30 anos, mas nós havíamos acabado de nos casar. Um pouco embaraçoso dizer, mas mal tínhamos relações desde que nos casamos. Ele chegava tarde em casa e, mesmo quando chegava cedo, dizia que estava muito cansado para fazer qualquer coisa comigo. É por isso que mal conseguíamos procriar. Quando eu disse honestamente a ele que não queria que minha sogra me incomodasse, ele disse: "Ela está só brincando com você, então não precisa levar a sério." Era como se ele não se importasse com o que eu sentia. Eu estava perdendo a paciência. Minha sogra estava constantemente me incomodando, e meu marido não estava nem um pouco receptivo aos meus sentimentos. Então, um dia, decidi ter uma conversa com ele. "Ei, posso pedir que você preste um pouco mais de atenção em mim?" perguntei, tentando manter a calma. "Eu falei com você sobre sua mãe, e você não me escuta de jeito nenhum. Além disso, nós não somos ativos à noite", respondi. "Ah, lá vem você de novo. Sabe, minha mãe é seu problema, certo? Você tem que lidar com isso sozinha. Eu nunca soube que mulheres na casa dos 30 anos eram tão ativas sexualmente." "Você é patética", ele disse, com desdém. "O quê? O que você disse?" Minha voz tremia de choque e indignação. "Você percebe que está agindo como se fosse mais importante do que é, não é? Você é quem está sendo sustentada por mim. Por que está sendo tão teimosa? Tudo o que você precisa fazer é me ouvir e fazer o que eu mando. Não me incomode com seus probleminhas", ele concluiu, com um tom de frieza que me cortou como um gelo. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Essas eram realmente as palavras do homem que se casou comigo? Antes de nos casarmos, ele era muito mais gentil e carinhoso comigo. Ele aparentemente pensava que eu faria qualquer coisa que ele dissesse. Talvez porque, quando nos casamos, ele queria que eu fosse dona de casa, e eu concordei sem reclamar. Ele deve ter pensado que eu era submissa. Depois que percebi isso, meus sentimentos pelo meu marido esfriaram instantaneamente. Até agora, mesmo que ele me tratasse um pouco injustamente, eu o perdoava porque o amava, mas agora que percebi que ele me via como sua empregada, foi difícil manter meus sentimentos de amor por ele. A partir daquele dia, parei de ouvi-lo. Não fazia mais o que ele me mandava. Cozinhava o que queria e quando queria. Nunca mais fui à casa dos meus sogros, porque não me sentia bem. Ele perdia a paciência toda vez que isso acontecia. "Ei, por que você não faz o que te mandam? Você é dona de casa, então faça o seu trabalho." Eu só respondia quando ele falava comigo de maneira normal, mas quando ele estava sendo irracional, eu o ignorava. Meu marido não esperava que eu me comportasse assim. Ele gradualmente começou a ter mais cuidado com o que dizia para mim, e então parou de me criticar. Ele finalmente chegou ao seu limite. Um dia, ele chegou em casa do trabalho e, sem dizer uma palavra, tirou um pedaço de papel da sua bolsa e disse para mim: "Quero o divórcio imediatamente. Não gosto de estar com você e nem podemos ter filhos." O papel parecia ser uma petição de divórcio, ele estava balançando na minha frente. Meu marido estava me dizendo que queria o divórcio, mas, por algum motivo, tinha um sorriso no rosto. Tenho certeza de que ele estava tentando me intimidar. Ele parece pensar que, se chegar a esse ponto, eu voltarei a ser uma esposa obediente. Mas eu não vou jogar esse jogo, e isso é bom para mim. "Ótimo, me dê a petição de divórcio." Eu arranquei o papel da mão do meu marido, peguei uma caneta e comecei a preenchê-lo. Ele não esperava que eu começasse a preencher o formulário e ficou claramente chocado. Ignorei sua reação e diligentemente preenchi a petição de divórcio. "Você está falando sério?"
Bem, eu estava pensando em me divorciar mesmo. Você só pode estar brincando, né? Perguntei, com uma mistura de incredulidade e raiva. Depois de tudo o que você fez comigo, como eu poderia querer continuar casada com você? Respondi, minha voz carregada de dor e frustração. Bem, ele gaguejou, claramente perdido. Bem, o quê? Acha que eu sou sua empregada que faz tudo o que você manda? Indaguei, com uma indignação que parecia quase palpável. Ah, não, ele tentou se retratar, mas sua voz falhava. Parece que eu te peguei de surpresa. Você é um idiota. Não sei por que me casei com um cara como você, eu deixei escapar, a raiva em minha voz era inconfundível. Ei, para com isso. Você não era uma boa dona de casa mesmo, então, ele rebateu, com um tom de desdém. Você pode dizer o que quiser. Gravei cada coisa horrível que você me disse. Vou entrar com um processo contra você por danos morais, declarei, determinada a buscar justiça. Não, por favor, me desculpe. O que vou fazer sem você? Ele implorou, o desespero evidente em suas palavras e no olhar. Meu marido começou a chorar, e eu fiquei surpresa. No momento em que tentei ser firme com ele, ele se transformou em um cachorrinho assustado. Quão patético ele é! Arrumei minhas coisas e saí de casa, ignorando meu marido que chorava e se agarrava a mim. Imediatamente preenchi a petição de divórcio e voltei para a casa dos meus pais. A propósito, eu estava secretamente procurando por um emprego cerca de um mês antes de esse divórcio acontecer, e quando encontrei uma empresa que me contrataria como funcionária em tempo integral, meu marido me trouxe a petição de divórcio. O timing foi perfeito. Consegui um emprego, então fiquei na casa dos meus pais por alguns dias e depois me mudei. E tratei da partilha de bens e da compensação por danos morais com meu ex-marido, junto com meu advogado. Meu ex-marido continuava dizendo ao meu advogado que queria me ver, então pedi que ele emitisse uma ordem de restrição, só para garantir. Parece que tomei a decisão certa, e meu ex-marido, que pensava que eu estava na casa dos meus pais, foi até lá um dia e perguntou onde eu estava. Como resultado, minha mãe denunciou o incidente, e meu ex-marido foi preso. Ele foi liberado, mas foi demitido do trabalho por causa disso. Agora ele vive na casa dos sogros e se tranca lá. Soube que meu ex-marido estava em um estado miserável porque foi abandonado por mim, e não havia ninguém para cuidar das tarefas domésticas. Seu quarto estava uma bagunça, e ele gastava dinheiro sem pensar no futuro. Ele não conseguia pagar o aluguel e as despesas de subsistência e estava em pânico. Ele percebeu o quão importante eu era e queria que eu voltasse para ele, mas já era tarde demais para descobrir onde eu estava. Acho patético que meu marido não tenha percebido o quão abençoado ele era até perder tudo. No melhor dos casos, espero que ele reflita sobre esse incidente e melhore seu caráter. Enquanto isso, eu mergulhava de cabeça em meu novo emprego, dedicando-me com uma intensidade quase desesperada. A sensação de estar ativamente envolvida em um ambiente de trabalho me trouxe um novo propósito e uma realização que eu não conhecia antes. À medida que os dias passavam e as responsabilidades aumentavam, percebia que, para mim, a vida centrada no trabalho parecia mais natural e satisfatória do que o papel de dona de casa que tentei desempenhar. A experiência com meu casamento fracassado me proporcionou uma perspectiva dolorosa, mas esclarecedora. Aprendi da maneira mais dura que a adaptação a um papel que não era verdadeiramente meu só me levou à frustração e à infelicidade. Agora, com um coração cauteloso e uma mente mais clara, minha esperança é encontrar alguém que seja verdadeiramente independente, alguém que possa cuidar de si mesmo e não exija que eu sacrifique minhas próprias necessidades e desejos. Esta nova visão de vida, forjada na experiência e no aprendizado, é a base sobre a qual busco construir um futuro mais equilibrado e autêntico. Gostou do vídeo de hoje? Comente o que achou. Inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.